Quando eu digo que esse é meu dorama favorito, eu tenho duas reações por parte das pessoas. Tem a maior parte que concorda comigo que o dorama é incrível, mesmo que a pessoa não considere esse o seu dorama favorito da vida, mas a pessoa concorda que a história é impecável, que as atuações são incríveis, que o roteiro é maravilhoso. E tem uma pequena parcela que diz: meu Deus, esse dorama é muito chato, a história é muito ruim, você é louca. E eu juro por Deus que todas as vezes que eu recebo um comentário falando que Days é um dorama ruim, eu fico muito confusa. Porque pra mim, esse é um dos doramas que tem o roteiro mais amarradinho de todos os doramas que eu já assisti até hoje. E olha que a minha listinha, ela tá ficando cada vez mais extensa. E pra mim, Days traz um combo de fatores que faz com que a história seja impecável. E aí, recentemente, eu decidi fazer uma pesquisa com relação às opiniões e às críticas relacionadas a Doom at Your Service, e eu encontrei uma crítica onde a pessoa falava sobre o roteiro, que ele não fazia sentido, principalmente o final. E eu fiquei extremamente confusa, fui entender o que ela estava dizendo, e foi quando eu percebi que ela não entendeu absolutamente nada da trama. E quando eu digo que ela não compreendeu nada, é porque ela não entendeu o final da trama, que é onde as coisas se amarram, que é onde tudo faz sentido. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti Days, eu assisti enquanto passava simultaneamente na Coreia. Eu achei um fansub que estava fazendo a tradução e eu assisti através desse fansub. O problema é que eu era nova no mundo dos doramas, então tinham alguns termos que eu simplesmente não compreendia, como Nuna. Eu ficava extremamente confusa com relação a Hyung, eu ficava, quem é Hyung? Quem que ele tá chamando? E segundo, porque a tradução ela tava bem precária, então tava sendo difícil compreender o roteiro. Só que a ambientação do dorama e as atuações eram tão boas que eu não consegui desistir. Eu simplesmente permaneci até o final. E o que aconteceu é que eu precisava ver o mesmo episódio 2, 3 vezes para que eu pudesse compreender o que estava sendo dito. E no fim, quando faltavam apenas alguns episódios pro dorama se encerrar, eu meio que já tinha entendido qual que era a proposta e o que iria acontecer no final. É lógico que na época eu fiquei com medo deles darem um final triste pra trama, porque existia essa possibilidade. Mas quando eu entendi qual que era a proposta, eu falei, não. E teve uma cena em específico, que é a cena da borboleta. Nessa cena da borboleta eu falei, eu sei o que vai acontecer nesse final. Então eu vim aqui hoje nesse vídeo pra explicar pra vocês por que o roteiro de Doom at Your Service é perfeito, por que as histórias se completam de uma forma tão interessante e por que o final faz muito sentido. Então, para continuar nesse vídeo, saiba que teremos spoiler. A história de Days é sobre ser humano, é sobre viver a vida e sobre o que significa viver. Qual que é a graça de viver a vida? Esse é o ponto-chave dentro de Days. E a história começa com a humanidade. Nós temos dois seres místicos nessa trama, que é a divindade e a desgraça. A divindade, ela nasce através da necessidade dos seres humanos de ter uma existência, um ser, algo divino para poder eles se apegarem. A gente tem essa necessidade de sentir que a gente está sendo guiado. E a divindade, ela tem basicamente uma função dentro dessa história. É morrer pelos seres humanos. Ela vive uma vida carregada ali de dor, de doenças, muitas vezes enfrentando várias coisas, para no fim ela morrer pela humanidade. Naquele sentido de que a divindade está sempre cuidando dos seres humanos à sua maneira. Ela nasce, cresce, morre, sempre para os seres humanos. No entanto, a divindade cria também para os seres humanos a desgraça, que tem uma única vida, e essa única vida, ela é cinza. A gente vê isso quando ele leva a Tak Dong Kyung para poder ficar com ele no mundo dele. O mundo dele é cinza, o mundo dele é vazio, porque não há como ele ser preenchido, não há como ele ser amado se o ser humano sempre está ou exigindo algo dele ou culpando ele por alguma coisa. Então a desgraça, ela nunca conseguiu olhar para a humanidade com os mesmos olhos que a divindade. Embora ela seja a borboleta do jardim da divindade, ela não compreende por que a divindade faz tudo o que faz pela humanidade. E isso é muito interessante porque desde o início que a gente vê que a divindade está cuidando de uma plantinha que pertence a ela. Essa é a única planta da história que pertence a ela. E essa planta é quem? É a desgraça, porque ela está fazendo basicamente um experimento. Porque a desgraça não compreende a humanidade.
A desgraça nunca viu nada de positivo na humanidade. A gente sabe que a desgraça escuta os pensamentos dos seres humanos e tudo que ele sempre escuta são reclamações, são pedidos para o seu próprio ego, nunca é uma gratidão, nunca é um agradecimento. E aí você pega dentro daquele cenário onde ele vê a divindade que ele ama e é a única pessoa que ele tem para poder conversar, para poder ficar ao lado dele, sempre morrendo por pessoas, pela humanidade, que ele nunca vê como alguém merecedor. E é aqui que a nossa protagonista entra. A nossa protagonista, ela tem uma vida super normal, é a vida normal do ser humano normal. Ela não tem nada de extraordinário acontecendo, ela tem um relacionamento merda, que ela descobre que o ex-namorado dela era casado, ela descobre um tumor no cérebro e agora ela tem poucos dias de vida, e ela simplesmente não sabe o que fazer com isso, porque não há nada de extraordinário acontecendo. Tem uma das coisas que eu amo com a protagonista, que é quando ela se vê confrontada, o que eu devo pedir para a desgraça uma vez que eu tenho essa oportunidade? E ela fala, se eu tivesse muitos anos de vida pela frente, talvez eu pediria dinheiro, talvez eu pediria uma vida confortável, talvez eu pediria fama, prestígio, talvez eu pediria amor, mas com esse tempo limitado que eu tenho, o que é importante para mim, o que é relevante para mim. E outra coisa que eu amo também é quando ela faz coisas que são inexplicáveis, né? Quando ela tenta se tacar da sacada porque ela sabe que ele vai segurar ela, mas ele segura ela sem entender o porquê que ele segurou. Ou quando ela entra na frente para proteger ele e ele fica, por que você fez isso se você sabe que eu não posso ser ferido, se você sabe que eu não posso ser morto? E ela fala, simplesmente fiz. E é nesse ponto que ela conclui que, embora ela não saiba o motivo, ela quer continuar vivendo. Não existe um motivo muito grande para ela querer continuar vivendo, não é como se a vida dela fosse extremamente extraordinária, mas ela sabe que ela quer continuar vivendo. E além disso, a gente tem a protagonista lidando com os seus próprios traumas, porque ela perde os pais desde muito cedo e ela sempre se colocou naquela posição de não poder dar trabalho a ninguém, então ela sempre engoliu o choro. E é muito interessante porque eu sou de uma religião que acredita que os seus sentimentos eles importam dentro do seu corpo físico também, ele não é algo que é apenas na sua mente, ele impacta diretamente o seu corpo físico. E ela fala, agora eu sei para onde foram todas as lágrimas que eu engoli. E é legal ver isso porque a protagonista, ela está sempre à beira do choro, mas ela nunca de fato chora, até mesmo quando ela vai pro mundo da desgraça, que ela vê a vida dele pelos olhos dele, ali ela quer chorar, mas não cai uma lágrima, porque é algo que é tão parte dela que ela simplesmente não consegue. E por isso, quando ela finalmente chora, o choro dela é tão significativo e dói tanto. E é ali naquele momento que a gente vê que a desgraça, ela começa a tentar entender a protagonista. E nesse processo de tentar entender a protagonista, ele vai enxergando a humanidade com outros olhos. E aí, quando eu fui ler lá a resenha, né, que a pessoa não compreendeu o final, a pessoa disse assim, eu não entendo por que o tumor dela some depois que a desgraça desaparece, mas as demais doenças do mundo não somem. Se ele sumindo faz o tumor dela sumir, porque isso não se aplica ao restante da humanidade. E é aqui que tudo fica interessante, porque você tem que prestar atenção na trama para você poder compreender isso. Eles fizeram um acordo. Ele prometeu que ela não teria dor, ela não sofreria até o último dia de vida, mas no último dia de vida dela, ela precisaria pedir pelo fim do mundo. Ele queria testar se, através de um pedido honesto de uma pessoa, ele seria capaz de destruir a humanidade, porque ele sabe que esse poder ele não tem. E ele só aceitou o pedido da Tak Dong Kyung, ele só foi atrás dela porque ele sentiu verdade nesse desejo dela. Quando ela fez esse pedido, por mais que ela estivesse bêbada, ela falou com vontade, com verdade. Então, quando a gente chega ali no finalzinho, o que acontece é que ela quebra esse contrato. E ele diz, se você quebrar o contrato, a pessoa que você mais ama vai morrer. Por isso que ela passa a trama inteira tentando amar ele, e quando finalmente ela ama ele, ela não quer mais amar ele. Ela tenta fazer de tudo para poder não amar mais ele, porque ela sabe que se ela não cumprir com o contrato, e ela sabe que ela não vai ser capaz de pedir pelo fim da humanidade, ele vai morrer no lugar dela. Então, quando ele morre no lugar dela, ele não está simplesmente morrendo pela quebra do contrato. Ele leva com ele a doença dela. E ele fala isso pra ela alguns episódios antes. Se você quebrar o contrato, eu vou pegar daqui e vou transferir pra lá.
Eu vou tirar a sua doença e vou botar em outra pessoa. E essa pessoa vai morrer no seu lugar. E é por isso que a gente tem todo aquele corre-corre no final dela tentando impedir os sentimentos dela pra com ele. É por isso que ela pede pras amigas encontrarem uma pessoa que não presta pra ela poder se apaixonar, porque ela quer gostar de alguém que pode morrer e ela não vai sentir falta. E outra coisa que as pessoas não compreendem é por que ele vira ser humano no final. E, gente, basicamente toda a história é sobre isso. É a plantinha que a divindade tá cultivando desde o primeiro episódio. Tanto que ela fala, ele é a borboleta desse jardim. E a gente tem um momento da trama em que ele está em sofrimento, quase mais pro finalzinho, quando ele sabe que ele vai morrer pela Taek Dong-kyun. A gente vê a borboleta em sofrimento, ela quase não consegue mais voar, porque a fase dele borboleta está chegando ao seu fim. E se a fase dele borboleta está chegando ao seu fim e a divindade está fazendo nascer a própria plantinha dela, quem que vai ser essa plantinha que vai nascer? Para se tornar humano, primeiro ele precisou entender a humanidade, ele precisou amar a humanidade e para isso ele precisou da nossa protagonista, então tudo volta para a humanidade. Tudo nasce para a humanidade, da humanidade. E muito provavelmente nasce outra desgraça para suprir o lugar que ficou vago depois que a desgraça virou um ser humano. Porque a gente já viu que a humanidade não pode ficar sem desgraça. A vida é um equilíbrio. Então, não é que o mundo vai ficar sem desgraça, porque a desgraça morreu. A história da desgraça acabou aqui. Mas provavelmente outra vai nascer no seu lugar. Me conta nos comentários qual que é a sua opinião a respeito de Doom at Your Service. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver mais dúvidas sobre esse dorama, deixa nos comentários. Vai ser um prazer poder responder todas as dúvidas pra vocês.